zero consumo da concessionária. Cara, mas é isso mesmo, Lucas? A fonte está desligada, não tem concessionária? Vamos arrancar? Prova para mim, vamos tirar o fio. Vai que você enfiou um fio por trás da usina e tá tentando me enganar. Olha aqui, ó. Fonte usina desligada da tomada, disjuntor desligado, fonte usina funcionando como controlador MPPT. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é exatamente isso mesmo que você viu aí na capa do vídeo. A gente não fez essa capa simplesmente para chamar atenção, tá bom? O objetivo de hoje, o objetivo desse vídeo é justamente dividir com vocês algo que eu descobri. E quando eu digo eu descobri, não significa que foi eu que inventei, tá? Às vezes alguém já pensou alguma coisa parecida, às vezes já até fez. Mas por eu nunca ter visto algo parecido com o que você vai ver nesse vídeo de hoje, então eu considero que eu descobri algo e eu quero dividir com vocês essa descoberta, tá bom? Antes da gente começar, eu vou fazer alguns adendos aqui, algumas inserções de algumas informações, porque senão a galera vai ficar com muita dúvida. E antes disso, eu também queria justificar para vocês aí que hoje a gente está postando o vídeo um pouquinho mais tarde, porque eu acabei de chegar de viagem. A gente geralmente posta sempre às 2 horas, mas como eu viajei, a minha viagem teve alguns imprevistos e eu queria, tá, galera? Eu tinha vídeo para postar para vocês hoje, mas eu queria colocar esse em primeiro, tá? Porque eu fiquei muito feliz com essa descoberta. Conversei com alguns amigos, eles também gostaram demais da ideia. Então, eu peço desculpa pelo atraso, mas justificando aí, tá? Por que aconteceu isso. Mas sem enrolação, vamos pro que realmente interessa. Veja bem, pessoal, eu vou explicar para vocês o conceito desse projeto na primeira etapa. Na segunda etapa, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar como que uma fonte chaveada, tá? No caso aqui a gente está usando como exemplo uma fonte usina. Eu vou explicar para vocês como que funciona, porque você vai conseguir entender qual que é a loucura desse projeto, tá? Então eu já te peço, por favor, fique até o final do vídeo, senão você não vai conseguir entender. Show de bola? Qual que é a ideia? Quem acompanha aí o nosso trabalho viu que acho que uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu postei um vídeo aonde a gente colocava uma fonte em paralelo com o controlador MPPT. Show de bola, eu vou tentar deixar aqui no link, aqui no card, para você assistir depois desse vídeo, que aí vai ficar melhor ainda para você entender isso, tá bom? Então a gente colocava essa fonte em paralelo, eu ajustava ali uma tensão abaixo, ou seja, se tem sol, o controlador manda na bateria, e se não tem sol, na hora que vai baixando a fonte entra. Então é um sistema híbrido, isso já está bem comum, já tem muita gente fazendo isso, tá bom? Basicamente você tem placa, controlador, fonte, banco de baterias e inversor, tá bom? E detalhe, pessoal, para você que chegou aqui nesse vídeo e não tá meio perdido, o que é isso aqui? Esse é um laboratório que a gente montou, então isso aqui a gente muda com frequência, coloca outros equipamentos, tá? E a gente brinca aqui, tá bom? Outra informação muito importante, eu preciso que vocês entendam que esse projeto que eu vou passar para vocês hoje é um projeto feito numa bancada, feito em teste. Então tome muito cuidado, tá? Não repita isso em casa de qualquer forma, porque a gente não pode ser responsabilizado, tá bom? A gente faz isso daqui, o risco é meu, se eu queimar algum equipamento, vai sair do meu bolso. Os equipamentos que estão aqui, eu comprei, ninguém patrocinou nenhum equipamento, tá bom? Então é de minha responsabilidade, legal? Então, quem acompanhou e viu esse projeto funcionando, o controlador em paralelo com a fonte, gostou muito. E o que eu pensei? Tá, se eu preciso da fonte, se eu já tenho que ter a fonte, por que não transformar ela num controlador MPPT? Porque eu tenho que ter o controlador MPPT para poder fazer a junção das placas solar com o banco de baterias, e tem que ter o controlador e tem que ter a fonte. Mas e se eu não precisasse do controlador, tá? Então eu já estudava fonte chaveada já há muito tempo, tá bom? E aí eu tive uma ideia e depois eu vou explicar para vocês aonde eu cheguei nessa ideia. E se eu ligar vários painéis em série e colocar em paralelo dentro da fonte para ele trabalhar em paralelo com a concessionária, de forma que a tensão de string, né, a tensão da fila de molos fosse superior à tensão da concessionária. E aí, se tivesse sol, a fonte usina nesse caso aqui, ou qualquer outra marca, eu não posso falar por outras marcas porque eu não testei, eu estou usando o exemplo da fonte usina. E se eu colocasse, e aí no momento que tivesse mais sol,
essa diferença de potencial iria fazer com que o sistema trabalhasse no sol e quando as placas fossem perdendo potência, ele entrava em fase com a rede e aí você puxaria da rede, né? E aí você vai pensar, tá, Lucas, eu ainda não entendi, mas antes de eu entender como que funciona, que eu sei que você vai me explicar, eu te faço uma pergunta, por quê? Por que você teve essa ideia? Por que você acha que faz sentido? Veja bem, o sentido ele é totalmente explicado lá no projeto anterior, que a gente já tem o vídeo aqui no canal, você vai ver, você vai entender. O objetivo é, se eu estou num lugar, eu tenho rede da concessionária, mas essa rede oscila e por algum motivo eu preciso criar uma estabilidade e eu quero aproveitar que eu já tenho o meu inversor, já tenho um banco de baterias e quero colocar placa solar para ajudar a economizar, então esse projeto ele faz sentido nessa situação. Então se você tem uma situação onde você tem um sistema híbrido, híbrido em que sentido? Você tem o seu off-grid e por algum momento você está ligado na concessionária e em algum momento você vai querer usar ela. Esse é o sentido do projeto. Agora, o sentido maior é que eu fiz esse paralelo controlador-fonte, tá? Controlador-fonte. Só que o que eu queria era meio que eliminar o controlador de carga se eu tiver uma quantidade grande de módulos para eu conseguir jogar isso dentro da fonte. Para a fonte fazer o papel de controlador e de fonte. Então, nesse exato momento, a gente cria um produto novo, que é um produto híbrido, é uma fonte-usina híbrida. Ela vai trabalhar concessionária e painel solar. Então, isso é muito legal. Tá, eu acho que até aqui você entendeu que é possível, mas você quer entender como que eu fiz isso, porque a corrente contínua dos módulos é diferente da corrente alternada da concessionária, correto? Então, como que eu vou fazer esse paralelo? Inclusive, eu já queria deixar aqui, eu não lembro o nome do rapaz, tá? Vou tentar deixar no comentário fixado aqui. Um inscrito aqui do canal falou isso recente, né? Pô, é muito bacana a gente poder ligar barramento de corrente contínua em paralelo e tal. E eu falei, olha, eu tô fazendo algo parecido aqui. Ele quer fazer no som automotivo lá, usando módulos automotivos Hy-V, né? Alta voltagem. E eu falei, olha, eu tô testando aqui, semana que vem vai sair o vídeo no canal falando sobre isso. Então vamos para a parte prática. Quando a gente pega uma fonte dessa daqui, eu vou tentar ser assim, gente, o mais breve possível para a gente o vídeo não ficar tão longo. Quando você pega uma fonte dessa daqui, ela trabalha da seguinte forma, tá? Então você tem aqui uma fontezinha, tá? Você tem entrada aqui da concessionária, ou 110 volts, ou no meu caso aqui na minha rede que é 220, tá? E aí você tem uma saída aqui, que seja 12 ou 24, ou a linha nova da usina que é 48 volts, tá? Basicamente, como que uma fonte chaveada funciona? Quando você tem uma entrada de corrente alternada, 220 volts corrente alternada, ela passa por um componente eletrônico, tá? Que é uma ponte retificadora. Então ela vai chegar aqui, rede da concessionária, vai sair uma tensão retificada e vai passar por um capacitor, tá? Então, quando dentro da sua fonte entra a energia da concessionária, passa por uma ponte retificadora e aqui no capacitor você tem o positivo negativo, tá bom? Então, dentro da fonte ela trabalha com corrente contínua depois da etapa de retificação. Quem é da área da eletrônica vai entender isso muito fácil que eu estou falando para vocês. Só que essa tensão de 220, geralmente, ela vai trabalhar aqui, ó, de 305 volts a mais ou menos 310, tá? VDC, volt de corrente contínua, tá? VDC, 305 a 310, corrente contínua. Essa tensão aqui ela é proporcional à rede da concessionária. Se a rede sua está chegando, em vez de 220, está chegando 110, 200, essa tensão tende a baixar. Lembrando que quando você entra com 110 alternado, tem um dobrador de tensão para poder chegar no 220, mas a gente nem vai falar disso agora porque senão vai confundir, tá? Então esquece esse 110 da concessionária aqui e depois vocês vão entender que não precisa preocupar com isso, e a gente vai gravar mais vídeos também, tá? Vamos preocupar aqui com o 220. Então se eu tiver 220, eu tenho essa tensão aqui no barramento, eu vou chamar de barramento CC, tá? Bem aqui, ó, essa parte da fonte aqui, que é o capacitor,
já depois da ponte retificadora. Então tem o meu barramento DC, tá? Vai trabalhar com essa tensão. Então, daí em diante, a fonte vai pegar essa corrente contínua, vai oscilar ela novamente numa frequência muito alta, vai empurrar essa corrente alternada de alta frequência no primário do transformador, que vai induzir para o secundário em corrente alternada de alta frequência, só que com a tensão baixa, tá bom? E depois que ele fizer isso, ele vai retificar novamente para virar a corrente contínua 12 volts e ali tem um circuito de referência. Esse circuito de referência vai mandar informação para o processador da fonte e vai fazer os ajustes de corrente de tensão. E lembrando que a fonte usina, como outras no mercado, tem um algoritmo de carregamento inteligente. Então ele carrega em 14.4, segura a tensão por um X período, depois ele diminui para 13.8 e depois a cada 23 horas, 24 horas ele refaz esse ciclo. Então ela já é inteligente para fazer a carga da bateria. O que me veio na minha cabeça, a chave que eu virei, e isso eu virei há anos atrás, porém as fontes de CFTV, elas não fazem o 14.4. Se você ajustar para 14.4 e deixar, ela vai estourar a bateria. Você tem que deixar em 13.8. Só que o 13.8 é tensão de regime de flutuação. Então, eu já tinha feito esse teste lá atrás com fonte chaveada. E detalhe, eu tenho, se eu não estiver enganado, 3 projetos que eu apliquei isso, mas na minha opinião não ficou bom. Então eu parei de fazer. Só que aí, quando a fonte usina foi melhorando e garantia e é mais acessível e tem um custo-benefício muito bom e caso dê problema tem uma assistência técnica muito boa da própria usina, então eu voltei a pensar nesse projeto e voltei a montar e fazer testes novamente. Então a ideia veio justamente de saber, de ter a certeza que a fonte trabalha com tensão contínua no barramento CC dela. A pergunta é, se eu associar vários módulos em série de forma que eu tenha uma tensão igual aqui desse barramento, será que essa fonte não funcionaria? E funcionou. Funcionou com a CFTV, funcionou com a fonte usina, tá bom? Só que aí, até então, eu estava usando só como um controlador. Eu estava pegando uma fonte e estava transformando ela num controlador MPPT. Depois dessas ideias malucas que a gente tem de colocar em paralelo o controlador com a fonte para fazer um sistema híbrido, eu pensei, tá, se lá naquele outro projeto, se eu tenho um MPPT e tem a fonte está com a tensão abaixo, ou seja, ela representa a rede, e o MPPT que seria a placa solar que está mandando, e se eu criar a mesma diferença de potencial que eu criei aqui no barramento CC de baixa tensão, e se eu fizer essa mesma coisa no barramento de high voltage, no barramento de alta tensão? Se eu conseguir fazer isso, eu vou eliminar o meu controlador e eu elimino uma grande parte do custo, tá bom? Então, um módulo solar hoje de 450, 555 watts, ele gera em aberto 45 volts, no máximo 50. Essa fonte ela tem 2 capacitores que faz a retificação aqui e a filtragem, 2 capacitores de 200 associados em série, tá? Então eu tenho range até 400 volts eu posso injetar e esse capacitor ainda tá ali na margem de segurança, tá? Jogar um pouquinho menos. Então se eu associar 8 módulos vezes 50 volts, que é o máximo que ele pode chegar, eu vou ter 400 volts no barramento e não tem problema, não vai queimar a fonte nessa situação. E quando eu fecho o circuito, a tensão cai para 320, por isso que eu coloquei o range aí na thumbnail, que é de 320 a 400 volts. Esse é o range que você tem que trabalhar, que geralmente vai ser 8 módulos. E eu sei que você já deve estar se pensando, pô, Lucas, mas 8 módulos é muita coisa, então quer dizer que não dá para qualquer projeto. Concordo, mas a ideia é, se você tem um projeto que precisa dessa quantidade de módulos em série, você consegue eliminar o custo do seu uso MPPT. E detalhe, MPPT de 100 A é mais de R$3.000, R$3.500. Se você for trabalhar com essa quantidade de painel aqui, você precisaria no mínimo 2. Você vai gastar o quê? R$7.000 de controlador? Quanto custa uma fonte usina aí de 100 A por 24 volts ou uma de 200 por 12 volts? A de 200 custa hoje, no momento da gravação desse vídeo, R$800. A outra custa R$1.000, R$1.100. Então olha a diferença de economia e detalhe. Você precisaria da fonte de qualquer forma. Então você teria que gastar o dinheiro da fonte mais o dinheiro dos controladores.
e nesse caso você economiza os controladores. Aí o que eu fiz foi fazer o teste. Então vamos pegar essa tensão, vamos colocar em paralelo com a rede, lembrando que a corrente do módulo é corrente contínua, a corrente da rede é corrente contínua. Então a gente usa diodos de bloqueio para evitar que essas energias elas uma induz na outra, porque é igual string de modos, você colocar uma string diferente, uma com 7, 8 e outra com 8 modos em paralelo, vai dar retorno, isso não pode. Então usa-se diodos de bloqueio para que uma carga não entre em conflito com a outra, e lembrando que as questões de proteção vai ficar para o final do vídeo, tá? Vai ficar aí para o final do vídeo. Tô tentando, às vezes, gente, vocês me perdoam, tá? Eu tô tentando falar rápido demais, mas é porque é muita informação e eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu sei que ele vai ficar, tá bom? Então o que eu fiz foi ter uma tensão corrente contínua da rede lá no barramento e introduzir uma tensão em paralelo que também é corrente contínua. Quando você tem duas correntes contínuas, elas trabalham em paralelo sem nenhum problema, que é o controlador corrente contínua, fonte, usina, corrente contínua. Legal? Só que aí eu não tinha os 8 módulos. Eu não tinha os 8 módulos aqui, nesse exato momento, para fazer esse teste. Aí eu fiz uma outra gambiarra maior ainda. O que eu fiz? Eu peguei um módulozinho de 95 watts, que gera 19 volts, joguei aqui num conversor DC-DC, tá? Nesse exato momento aqui nós estamos com 17 volts por 2.3 ampere, correto? E ele está me entregando na saída 250 volts corrente contínua, tá? Corrente contínua aqui. Dessa forma, eu simulei com apenas um painelzinho de 95 watts, eu simulei aquela string de 8 módulos que daria acima de 250 volts. Show de bola. E aí joguei lá no barramento. Só que nós temos um detalhe. A fonte, eu não sei se vai dar para ver, mas no final eu quero trazer vocês aqui perto. A fonte está desligada, a concessionária está zerada. Eu vou ligar a fonte agora para vocês verem que ela vai consumir carga da concessionária, ó. Olha lá, ó. Por quê? Porque agora eu liguei a fonte no barramento, eu tenho 318 volts no barramento, porque ela está puxando da concessionária, que está 230 volts. Eu tenho lá 319 no meu barramento CC. E como o meu painelzinho é muito pequenininho, eu não consigo com o conversor atingir o mesmo nível de tensão, ele acaba isolando o meu painel lá. Mas se eu vim aqui, ó, e desligar a minha fonte, ó, zerou concessionária, e agora eu estou alimentando a fonte, ela continua ligada apenas com energia solar. Eu fiz isso porque eu precisava provar para vocês que funcionava. Eu vejo muita coisa na internet e eu sei que as pessoas duvidam porque ninguém prova. Como eu não tinha os 8 módulos para provar, eu tive essa ideia, mas eu pretendo sim colocar os 8 módulos em série e fazer esse teste e botar força mesmo e botar o sistema para funcionar. A ideia é, quando eu tiver a minha string de módulos lá, tá? Lá 8 módulos, eu vou ter uma tensão de 320, tá? 320, 330, 340, 340 volts. Em paralelo com os 305, os 310 da concessionária. Lembrando que quando eu tenho uma tensão maior, ela sobrepuja menor, ou seja, quando os meus módulos estiverem com a tensão ok, tá aberto o sol, os meus módulos têm capacidade para fazer a passagem dentro da usina e manter o meu banco carregado e alimentar o meu inversor, tá bom? Agora, se o meu módulo começar a ir embora, começar a faltar, a fonte vai complementar com a energia da concessionária. Se acabar o meu módulo, não tem mais módulo, automaticamente a concessionária assume. Nós estamos falando de uma balança de corrente contínua que trabalha em cima de um barramento de corrente contínua. Coisa que a gente fazia no baixa tensão, no 12 volts, usando MPPT, e agora a gente quer fazer no high voltage, na alta tensão. Agora vamos falar de coisas assim que são importantes ressaltar. Primeiro, nós estamos trabalhando com alta tensão, então isso não é uma coisa para uma criança mexer, tá? É uma coisa que você... Eu falo criança no sentido de imaturidade, tá? Eu tô falando não no sentido da criança mexer, eu tô falando você adulto,
pensar como uma criança. Você tem que ter cuidado com isso. Detalhe, eu sei que funciona hoje e eu vou passar para a próxima etapa, que é o desenvolvimento de proteções, tá? Por exemplo, aqui o sistema que a ponte retificadora explodiu, foi para o espaço, está vazando corrente alternada, vai dar retorno para o módulo. Não, por quê? Vai ter uma etapa de proteção com diodos potentes, com fusíveis, para que quando houver o retorno, esse fusível abrir, tá? E proteger. Então é uma coisa que antes, talvez, se um dia a gente levar isso para um cliente, porque eu trabalho com energia solar e eu fico buscando soluções para atender os meus clientes, se um dia eu levar isso para o meu cliente, primeiro, teoria, segundo, prática, terceiro, etapa de desenvolvimento de proteções, quarto, uma cobaia. E a cobaia é um cliente que eu vou sentar com ele, vou falar do projeto, vou apresentar o projeto e vou perguntar, você topa ser cobaia desse projeto? A viabilidade vai ser essa, essa e essa. E se ele topar, ele vai estar consciente que ele irá funcionar como uma cobaia. E isso eu faço com frequência, tá? Esse projeto mesmo, tem vários projetos rodando, tá? Esse aqui do controlador com a fonte. Tem um recente agora que a gente subiu pro vídeo aí no canal, que está funcionando muito bem e o cliente gostou e tem vários outros clientes que estão interessados. Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, você que está vendo esse vídeo, que gostou da ideia, não dá uma loucura e sai montando e comprando e sai vendendo isso não, porque isso ainda não está validado. Eu faço questão de frisar, nós estamos validando, porém eu acho que na altura desse campeonato você já entendeu que isso é muito legal, que isso se der certo na 100%, porque funcionar, funciona. Mas temos que criar um envelope ali de proteção. Então, eu vou estar postando outros vídeos, tá? Falando sobre esse projeto. Inclusive, eu já queria te fazer o convite para você se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, você não vai receber a notificação dos próximos vídeos. E sempre que eu tiver algum avanço, eu vou gravar e vou postar para vocês, legal? Tem mais um adendo, mais uma coisinha que eu quase ia me esquecendo. Eu tô com um problema ainda que eu preciso resolver, que é o seguinte: essa fonte usina, ela é a bivolt automática. Então eu tenho que injetar a concessionária nela, para ela entender se é 110 ou 220, armar e aí sim ela liga, tá? E detalhe, olha o que vai acontecer. Se eu desligar controlador, se eu desligar a placa solar e eu tentar religar, ela já não vai funcionar mais, porque ela perdeu a referência da concessionária. Se eu vir aqui e ligar a concessionária, ela vai armar. Depois que ela arma, eu posso vir aqui e desligar, ela vai ficar travada. Vai ficar travada no modo solar. E eu não quero isso. Isso é um efeito colateral da usina, porque ela tem que ler a concessionária para armar. O próximo teste que eu vou fazer é remover essa moça aqui, comprar uma usina com bivolt que não seja, que não seja bivolt, que seja monovolt 210, tá? Desculpa, 220. E fazer o teste aí sim, eu sei que ela vai funcionar. Na hora que você chegar com a tensão no barramento ali, ela vai acionar. Então tem esses detalhes, tá vendo? Que tem esses ajustezinhos para fazer. E aí sim, a vantagem é porque hoje você pode comprar uma usina de 200 amperes, usina de 400 amperes, você pode colocar várias em paralelo, então isso não tem limite de projeto. E ela é inteligente, ela vai carregar o seu banco da forma correta. Então, pessoal, eu acredito que esse vídeo já extrapolou o tempo, mas eu acredito que vocês devem ter gostado desse conteúdo, você deve ter curtido esse conteúdo, tá bom? Então simboliza para mim, se você achou legal, tá? Dá uma dedadinha aí, tá? Mete o dedo no like aí, porque vai ser uma sinalização. Eu quero entender se você gostou ou não gostou do vídeo ou do projeto, tá bom? Às vezes o vídeo nem tá legal, mas você se identificou com o projeto. Dá uma assinalada aqui no like. E detalhe, eu quero ouvir você. Eu gosto da galera comentando, eu quero te ouvir. Eu vou ler os comentários desse vídeo, tá bom? Dá uma dedada no like aí, comenta, digita aí o que você achou, o que você mudaria, se você... Lucas, eu já fiz, cara, isso aí, eu tenho anos que eu fiz isso daí, cara, que legal, porque acontece. Às vezes eu tive uma ideia que outra pessoa também teve. Agora, o que eu quero é dividir a minha ideia com outras pessoas, legal? Eu vou pegar a câmera aí agora, eu vou trazer vocês aqui para perto, porque eu quero mostrar um pouquinho, alguns detalhes aqui, tá bom?
alguns detalhes de como é que tá isso daqui. Eu não vou me falar muito de controlador, eu não vou falar desse inversor que está aqui, porque eu estou usando só um inversor de 24 volts para 220, mas eu estou usando só a parte inversor dele para fazer os testes. É um inversor que depois eu vou gravar outros vídeos sobre ele. Ele também está em teste aqui na bancada. Só que aí, olha lá, ó, acabou, baixou a geração lá, olha o que aconteceu. Ela desligou e não liga mais. Mas se eu der o reset dela aqui, ó. Aliás, o meu controlador MPPT subiu a minha bateria, então eu vou desligar aqui, ó. E aí, como a tensão fica acima, minha fonte nem liga, ó. Agora eu vou ligar ela aqui, olha lá, rearmou, pronto. Olha lá, ó, tá funcionando com somente aquela string. O volt estava ligado, ele estava fazendo a tensão da bateria subir, e quem tem usina sabe que a usina desliga quando a tensão sobe. Então desliguei aqui, olha aí, o bom é isso, é gravando e fazendo e mostrando. E aí, pessoal, quem tiver um pouquinho mais de dúvida, eu vou fazer o seguinte, no finalzinho do vídeo eu vou deixar aqui uns 10 segundinhos da thumbnail, tá? A foto da capa, para você parar o vídeo e tirar uma foto da capa, tá bom? Lembrando que é só para você entender o que foi feito. E detalhe, não tem as proteções todas, não tem os detalhes internos, tá bom? Eu vou deixar uma foto aí de como que eu fiz a ligação da usina lá dentro, aonde eu soldei os 2 fiozinhos lá na ponte retificadora para fazer o paralelo, mas o projeto não está 100% completo, tá bom? Depois, quando tiver uma coisa mais concreta, eu vou estar retornando aí com outros vídeos, e aí eu vou fazer sim um desenho legal e vou estar deixando para vocês. Show de bola? Então, vem comigo aqui na bancada. Eu tenho o disjuntor que está vindo do meu painelzinho, olha o caminho que ele está fazendo aqui no conversor DC-DC. Essa gambiarra que eu fiz aqui é porque eu não tinha os painéis para fazer associação em série, tá? Para ligar direto lá dentro da usina, ó, positivo e negativo. Então eu fiz essa gambiarra aqui, joguei, entrou 24 volts aqui, 19 volts, tá dando 17 aqui, 17, 18. Aí saiu aqui, aí aqui eu tenho uma ponte retificadora que eu fiz com 4 diodos, tá? Para retificar isso. Aqui, olha a tensão, 247. E aqui eu tenho a minha tensão. Então, se eu tivesse aqui nesse exato momento uns 6 módulos, 7 módulos, 8 módulos que tivesse dando essa tensão, eu podia jogar lá dentro da fonte usina, tá? Aqui, ó, como a fonte abaixo de uma certa corrente, ela praticamente nem mede, e vocês podem reparar aqui, ó, que a potência de geração tá bem fraca, tá? Em relação ao que realmente deveria estar. Então a fonte praticamente fica zerado, tá? Mas tem uma geraçãozinha bem pequena aqui, tá bom? E aí o resto é básico. Eu vou pegar a minha fonte aqui, vou levar para o meu barramento, para minha bateria, né? Para o meu banco de baterias. E daqui eu vou ligar o meu inversor. O inversor pode ser qualquer um, tá? Um inversor convencional, pode ser esse, pode ser outro da sua preferência, pode ser um volt, pode ser um inversor da usina, o que você achar que é legal, o seu inversor favorito, tá? O importante é, você vai precisar de uma fonte e de um inversor e de baterias. Lucas, não quero pôr bateria, posso colocar pack de capacitor? Também vai funcionar muito legal. E aí vai funcionar da mesma forma. Quem vai dar os picos na hora dos picos de geladeira, freezer, os capacitor vai te ajudar, mas quem vai trabalhar puxando hora da solar, hora da concessionária, tá? Que inclusive tá subindo aqui, ó. Olha aqui onde é que ela tá, ó. Vou ligar a fonte usina agora, ó. Vou ligar lá e vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Por quê? Porque não tem sol, tá? Acabei de ligar a fonte usina, não tem sol, olha lá, ela baixando a corrente, porque minha bateria tá quase que cheia, né? Olha lá, ó, 14.3 de cada lado. Então ela vai mandar agora 9 A. E olha aí o consumo, ó. E caindo, porque ela tá praticamente entrando em flutuação. Se eu tivesse sol, tá? Se eu tivesse sol aqui, ó, se eu tivesse a string de painel, isso daqui não aconteceria, tá? Isso aqui aconteceu o seguinte, ó. Tem sol, olha aí, ó. Zero consumo da concessionária. Cara, mas é isso mesmo, Lucas? A fonte está desligada, não tem concessionária. Vamos arrancar a prova para mim, vamos tirar o fio. Vai que você enfiou um fio por trás da usina e está tentando me enganar. Olha aqui, ó. Fonte usina desligada da tomada. Disjuntor desligado. Ah, Lucas, mas vai que você passou algum fio aqui por trás. Então vamos fazer o seguinte, vamos desligar aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? A fonte desligou.
Então, realmente, gente, a ideia aqui não é mentir, não é esconder nada, a ideia aqui é simples. Eu achei um projeto, algo muito legal e queria dividir com vocês. Ó, agora vamos religar a fonte usina, vamos religar a placa solar, fonte usina reiniciou, vamos desligar a usina para ver se está funcionando. Olha aí, ó, fonte usina funcionando como controlador MPPT. Fonte usina funcionando como controlador MPPT. Gente, eu não sei se alguém já viu isso daí, já tinha descoberto isso, mas eu sinceramente fiquei muito empolgado com essa solução. Show de bola, né? Agora vamos, no final vou deixar a foto, agora eu vou deixar a foto aqui como é que eu fiz a ligação, e em seguida eu vou deixar a thumbnail mais uns 10 segundinhos aí para vocês tirar foto e guardar esse projetinho com vocês, beleza? Show de bola, vamos e até o próximo vídeo.